Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz aqui? Amém? Amém. Se você não está, a vontade de Deus é que você fique. Então se prepare e deixa Deus tocar o seu coração. Amém? Dessa forma que você está, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, nessa quarta-feira. Nós te agradecemos por o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai, na nossa vida, na vida da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós entregamos, Pai, este momento a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, conosco neste momento. Que não seja apenas mais uma palestra, mas que seja um aprendizado da Sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nessa noite. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Nessa noite, irmãos, vamos falar sobre uma coisa inevitável nas nossas vidas. Inevitável para qualquer pessoa que passou e que irá passar pela terra. E vamos falar hoje sobre o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é quando você precisa enfrentar dificuldades, provações gigantes, às vezes, coisas difíceis que se levantam na sua vida. Pode ser uma doença, pode ser uma notícia ruim, uma discussão na família, um problema no trabalho. O dia mau sempre vai chegar na nossa vida. E nós normalmente não nos preparamos para esse dia. Nós normalmente estamos esperando que seja um dia bom. É isso que nós normalmente esperamos, né? Quando nós acordamos. Eu creio que o nosso pensamento não vai ser, nossa, hoje vai ser um dia mau. Nossa vida. Mas, normalmente, quando a gente levanta, nós temos pensamentos positivos. Nós esperamos que seja um dia bom. Mesmo no nosso inconsciente, às vezes não temos esse exato pensamento, mas no nosso inconsciente nós pensamos isso. E muitas vezes não nos preparamos para o dia mau. E isso pode nos levar a uma derrota, pois precisamos nos preparar para as batalhas. Então, se não estamos preparados e somos pegos de surpresa, teremos problemas. Em Provérbios 24:10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, se no dia da dificuldade, no dia mau, você vacila, você não se prepara, você não vai estar 100% para aquela batalha, você não vai estar totalmente preparado para aquilo. Se um soldado ele está de vigia e ele não está atento, ele pode ser pego de surpresa. Então, por isso, ele precisa estar sempre atento, sempre pronto. E eu ouvi uma frase esses dias que diz que nós devemos crer no melhor, mas se preparar para o pior. Nós devemos crer que o dia bom vai vir. Aleluia! Isso é uma bênção nas nossas vidas. Mas também nós precisamos nos preparar para o pior. Precisamos nos preparar para o dia mau. E como nós podemos nos preparar para este dia mau? Peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo no livro de Efésios, capítulo 6.
Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Até aqui. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau. Opa, então aqui temos algo para que possamos nos preparar para essa batalha. E é uma armadura, olha só, que coisa. Então nós temos aqui, irmãos, a partir de agora, a partir do versículo 14, vamos ter várias partes de uma armadura que vão compor todo o conjunto. E cada uma dessas partes é importante. E uma armadura sem uma dessas partes pode estar vulnerável. Então, vamos continuar. Vamos para o versículo 14, que diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E esse é o primeiro componente da armadura do Espírito. Qual é a função do cinto? Ele é um cinturão de couro usado pelos soldados com a função de proteger a parte de baixo do abdômen, além de prender a túnica, sustentar a couraça e também prender a bainha da espada. Ela tem o papel de unir a armadura. É como se fosse uma cinta na calça. Dependendo da que você usa, você pode andar e ficar sem ela. Então, isso numa batalha é prejudicial. Pensa, o soldado correndo, e do nada ele olha para baixo: meu céu, cadê minha espada? Cadê minhas roupas? Estou vulnerável. Não é mesmo? Então, o cinto na armadura, ele tem a função de unir. E para nós vestirmos o cinto da verdade, nós precisamos nos vestir da verdade. Com a verdade, nós combatemos o inimigo, que é o pai da mentira. Então, usando o cinto da verdade, o cinturão da verdade, nós nos blindamos contra isso, além de nos mantermos, na verdade, firmes com todos os componentes da armadura. Para isso, precisamos abandonar a mentira, que é uma coisa que, dentro da igreja, tem se tornado uma coisa comum. Ah, mas é só uma mentirinha. Não é. Precisamos abandonar a mentira. Em Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então precisamos abandonar esses velhos hábitos, que para o mundo é muito comum. Vou mentir para me beneficiar ou beneficiar alguém. Então, precisamos abandonar isso. Precisamos estudar a palavra de Deus, que é a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, precisamos do cinturão da verdade. Sem ele, nós não estamos preparados para essa batalha.
Vamos para o próximo. Ainda em Efésios 6,14 diz, vestindo a couraça da justiça. A couraça, ela era feita de metal ou de um couro duro, protegendo toda a parte do tronco, onde está o coração e os órgãos vitais. Então, um soldado que está sem a couraça, ele está totalmente vulnerável. Ele pode sofrer um ataque de qualquer direção e pode facilmente ser morto, pois todos os órgãos vitais estão nessa região. Então nós precisamos vestir a couraça. A couraça da justiça não nos deixa mais sermos corrompidos pelo pecado. Quando estamos com a couraça da justiça, nós protegemos o nosso coração, os nossos órgãos vitais. E no mundo espiritual nós nos protegemos contra o pecado, contra os ataques do maligno. A couraça da justiça, ela nos torna mais fortes espiritualmente. A justiça de Deus é necessária nas nossas vidas. E para que nós possamos vestir a couraça da justiça, a gente precisa lembrar que Jesus nos justificou e que devemos tentar sempre fazer o que é justo. Em 1 Pedro 2,24 diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, aqui diz que Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados para que possamos viver em justiça. Precisamos da couraça. Não podemos entrar na batalha sem ela. Precisamos estar prontos com ela. No versículo 15, continuando. Tendo os seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os calçados, eles eram feitos de couro e davam estabilidade, porque dependendo do terreno, descalço é mais liso, então o soldado podia escorregar, perder a postura, ficar vulnerável. Então, além disso, proteger o pé do soldado de qualquer coisa que tenha pelo caminho. Às vezes a gente sai descalço por aí, às vezes acaba pisando em alguma coisa, se machucando. Então, a gente sabe muito bem como é isso. Ainda mais num campo de batalha, onde tem muita sujeira, espadas caídas para um lado, para o outro. Então, precisamos estar com os calçados da prontidão do evangelho da paz. Mas o evangelho da paz, a proclamação do evangelho, significa que você precisa ser um missionário? Que você precisa sair pregando para todo mundo? Às vezes a gente acha que pregar para os outros, que ser um missionário é só para algumas pessoas, mas nós somos uma Bíblia aberta para o mundo. Então, no seu trabalho, em qualquer lugar que você vá, você é um exemplo. Então, às vezes você não está lá pregando para todo mundo, mas com as suas ações você está demonstrando se você é ou não um missionário. Uma pessoa que proclama o evangelho da paz. Para calçar os calçados do evangelho da paz, precisamos rejeitar a guerra, as coisas contrárias à paz, e levarmos um caminho justo, perdoando e promovendo a paz. Nos nossos dias, temos visto tanta guerra, guerras que se estendem por muitos anos,
por motivos políticos, religiosos, mas nós temos a oportunidade de levar, por onde nós formos, o Evangelho da paz, trazendo paz aos corações das pessoas. Aquela pessoa que muitas vezes você sabe que está passando por uma dificuldade, ela é próxima a você, mas nós muitas vezes ficamos com vergonha, não falamos. Às vezes pensamos, nossa, mas eu estou pior que essa pessoa, o que eu vou falar para ela? Mas é aí que Deus opera. Então precisamos estar com os calçados do Evangelho da paz. Indo para o próximo, versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo é muito importante. É a defesa principal de uma armadura. E os escudos romanos, eu estava pesquisando, eles eram enormes, tinham mais de 1 metro de altura. Então, o soldado fazia assim, e você quase nem via ele estava lá atrás, se protegendo. Protegendo todo o seu corpo. O escudo da fé, ele nos protege das flechas, das setas e dos ataques do inimigo, que ele lança sobre sua vida todos os dias. Sem o escudo da fé, de alguma forma, mesmo com a couraça, com os sapatos, com o cinto, nós podemos ser atingidos. Então precisamos do escudo. E para usarmos, precisamos acreditar na verdade e obedecer ao Senhor. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, pela fé, irmãos, nós podemos entrar no campo de batalha, entrar no mundo espiritual, blindados contra qualquer coisa. O inimigo pode lançar qualquer coisa sobre a sua vida que não vai te atingir, através da fé, através do poder do sangue do Espírito Santo que opera através da sua fé. O justo viverá pela fé. Então precisamos nos justificar, precisamos viver a justiça de Deus. Como os irmãos sabem, esses tempos fizeram até macumba na frente da casa do meu pai. Meu céu, isso nos atingiu? Não. O justo viverá pela fé. Pela fé, qualquer coisa que o inimigo lançar sobre você, sobre sua família, cairá por terra, baterá no escudo e cairá por terra, porque não vai te atingir. A fé é importante. Nós não podemos entrar num campo de batalha sem fé. Já imaginou o soldado entrando no campo de batalha, já tremendo de medo? Sem fé, sem acreditar. Ele não vai sair do lugar, vai ficar preso, não vai conseguir avançar. Então precisamos estar com o escudo da fé. Amém, irmãos? Quem está comigo? Amém? Vamos para o próximo, versículo 17 diz: usem o capacete da salvação. Outra parte muito importante da armadura, o capacete, protege a cabeça do soldado. Proteger nossa mente é algo necessário para que possamos continuar vivendo debaixo da presença de Deus, seja nos dias bons e principalmente nos dias maus. Porque quando o inimigo nos ataca e estamos sem o capacete e ele nos acerta, se a nossa mente for corrompida, todo o corpo é desalinhado. Se um soldado é atingido na cabeça, acabou na hora. Então precisamos do capacete da salvação. A certeza da salvação guarda a nossa mente e os nossos pensamentos. A salvação guarda a nossa mente e nossos pensamentos.
Amém? Para colocarmos o capacete da salvação, devemos nos lembrar que Jesus nos salvou e que somos libertos pelo sangue de Cristo. Por você, irmão. Por você. Jesus já pagou o preço por todo o seu pecado, por todas as doenças, por todo o problema que você tiver. Jesus já pagou para que você possa viver uma salvação plena no Espírito Santo. Em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: "Para vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Não é por obras, não é pelo que você faz, é pela fé na salvação. Se fosse por obras, todos estaríamos competindo para ver quem seria salvo. Pastor Emerson foi e deu uma ação de dinheiro de dízimo. Olha só, vou ter que dar também. Não posso perder para ele. Viraria uma competição. Por obras, estaríamos no mundo. Mas não, estamos debaixo da graça. E por meio da fé, somos salvos. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. E por último, o último componente dessa armadura, a espada. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versículo 17. A espada é muito importante, porque além de você conseguir atacar, você também consegue se defender com ela. Quem já viu os filmes que eles lutam com espadas? Bloqueia dali, ataca por aqui, contra-ataque e tal. A espada é importante, irmãos. Porque também um soldado no campo de batalha só com o escudinho, só está esperando ser morto. Não vai conseguir atacar, mas nós temos uma espada. Através da espada nós podemos derrotar o inimigo. O próprio Jesus, quando foi tentado, mencionou a palavra para o inimigo, para Satanás, quando foi tentado, e ele não pôde fazer nada. Nós temos, irmãos, eu acredito que todos têm a Bíblia, e quem não tem, pode usar pelo celular, que é muito fácil, muito prático. Todos temos acesso à espada do Espírito. Então nós podemos e nós devemos atacar. Nós devemos usá-la. E como usá-la? Bom, para você usar, você precisa entender. Então, para você usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, nas suas batalhas, você precisa estudá-la. Você precisa meditar na palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Assim, você vai conseguir. Já pensou? Um soldado que não entende nada de espada, vai para a batalha e pega a espada. O que ele vai fazer? Não vai saber nem como segurar direito. Então, nós precisamos compreender aquilo que nós temos na nossa armadura. Então, é preciso, é necessário meditarmos na palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 diz: "A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração." Ela é mais poderosa que qualquer espada, e está na sua mão. Você só precisa aprender a usar. Então não se deixe levar. Não deixe que o dia bom te deixe no conforto. Não. Quando os soldados não estão em guerra, o que eles estão fazendo? Dormindo em casa? Bebendo? Comendo? Não, eles treinam, eles se preparam. Pastor Emerson falou sobre as Olimpíadas aqui no domingo. O que os atletas fazem? Treinam. Quando chega nas Olimpíadas, eles treinam mais ainda. Então, precisamos estar prontos, irmãos. Por mais habilidoso que um soldado possa ser, ele precisa treinar. Senão ele fica fora de forma. Então ele precisa disso.
E nós também precisamos. Nós precisamos nos blindar, precisamos meditar, precisamos orar, jejuar, adorar a Deus. Nos revestirmos da armadura dele, para que quando o dia mau chegue, nós possamos batalhar com certeza, com calma. Porque de nada adianta nós entrarmos na batalha com o pensamento de que já estamos derrotados. Não, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, todas as batalhas que tivermos, nós já somos mais do que vencedores. Você, meu irmão, é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, todos os problemas que você tem, que você passa, em Cristo Jesus, você já é mais do que vencedor. Mesmo que na nossa cabeça, na nossa mente humana, seja impossível. Para um aluno que está estudando para entrar na faculdade, o que ele precisa fazer? Estudar. Ele está lá, ele está recebendo todos os dias, ele está na escola, ele está lá. É o momento dele treinar. É o dia bom. Se o aluno não se prepara, se ele fica só conversando, só se divertindo, claro, tem um momento para isso. Mas, quando o professor está passando a matéria, ele precisa estar treinando. Senão, chega no dia da prova, o dia mau. Puxa vida, Deus me ajuda. Eu não lembro de nada. Eu sei bem como é, irmãos. Não há Jesus que te ajude. Por quê? Você não treinou. Pela misericórdia de Deus, você pode chegar lá e chutar D de Deus e acertar. Mas é pela misericórdia de Deus. Se você não se prepara, nada vai acontecer. Se o aluno não se prepara, ele vai chegar na prova, ele vai... Caramba! Passa 1 hora, passa 2 horas, ele está lá na primeira questão. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar. O conjunto de todas as partes se torna a armadura. E a armadura transforma um homem em um soldado. Também, se um soldado entrar no campo de batalha sem nada, de nada adianta. Então precisamos nos revestir da armadura de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui diz que as armas com quais lutamos não são humanas. Você não vai sair daqui com uma armadura hoje. Não. Você vai sair daqui com a receita para tudo o que você precisa fazer. Como se revestir, como se blindar. Nós precisamos acreditar que mesmo no dia mau, Deus tem um propósito. Deus não simplesmente chega um dia e fala: hoje vou fazer o Samuel sofrer, porque eu quero. Não. Deus não faz isso. Mesmo que na nossa mente, na nossa inocência e até mesmo burrice talvez, a gente pense isso e a gente confronte a Deus e fale: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Mas tudo tem um propósito. Deus não perde o controle sobre a sua vida. Deus sempre tem o controle. Mesmo que nós, muitas vezes, não queiramos isso. Em Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. A notícia ruim que você recebe, que você já recebeu, e que isso está te fazendo mal até hoje, coopera para o bem. Um diagnóstico coopera para o bem. Para o quê? Aí você precisa buscar em Deus para saber. Mas tudo coopera para o bem. Às vezes, passando pelo que você tem passado, você vai conseguir ajudar pessoas a passarem por isso, de uma forma que ninguém conseguiu te ajudar. Às vezes é para isso que você tem passado por problemas, por dificuldades, por doenças, mesmo que na sua cabeça não faça sentido. Porque na nossa limitação humana não faz. Mas para Deus, tudo coopera para o bem. Então tudo, mesmo que tudo dê errado, nós precisamos nos alegrar em Cristo. Abacuque, capítulo 3, fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, deu tudo errado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como isso é possível? Na nossa limitação humana isso é impossível. Como que você vai se alegrar nesses momentos? Você acorda, você já cai da cama sem querer. Você vai tomar um banho, a água quente acaba no meio do banho, você já fica... Aí você vai sair, está no caminho do trabalho, acaba a gasolina. Vá cantando para o posto, se alegrando em Deus. Às vezes Deus está te livrando de alguma coisa que ia acontecer com você. Se o teu carro tivesse abastecido, você tivesse continuado, um caminhão passava numa preferencial e acabava. Na nossa mente, na nossa limitação humana, nós pensamos: meu Deus, está tudo errado hoje, acordei com o pé esquerdo. Não, nossos problemas sempre têm um motivo, tudo é um motivo para nós nos alegrarmos em Deus, mesmo que não faça sentido. Em Filipenses 4:3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, se você está passando por uma crise financeira, se você está com seus filhos doentes, se você está sem trabalho, tudo posso naquele que me fortalece. Não desanime, não jogue tudo para cima. Tenha fé, se acalme. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não te abandona. No dia mau, Ele não te larga. O general, no dia da guerra, ele não abandona os seus soldados. Mesmo que ele não esteja na frente da batalha, Ele está junto. Ele está conduzindo, dando estratégia. Mas para isso, o soldado precisa estar em contato com o general. Então, no dia mau, não fique de mal com Deus. Eu estou indo na igreja, estou fazendo de tudo e tem dado tudo errado. Não vou mais. Perdeu a guerra. Não perca o contato com Jesus. Não perca o contato com Deus. Esteja sempre, todos os dias, treinando espiritualmente a sua fé. Para que quando o dia mau chegar, você não caia, você não perca a batalha. Para nós encerrarmos, irmãos, Salmo 30, versículo 11 diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria.
Amém? Quem toma posse disso nessa noite? Mesmo quando você está triste, em vestes de lamento, como diz aqui, Deus transforma em vestes de alegria, em vestes de júbilo, onde você pode se alegrar, onde você pode comemorar a sua vitória, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Quem toma posse disso nessa noite? Aleluia!